E isso não quer dizer que o problema foi resolvido, quer dizer que ele foi arrastado para debaixo do tapete, e uma hora o tapete vai ficar tão cheio que alguém vai tropeçar ali e a queda vai ser grande, podendo até quebrar o pescoço no caminho. Será que o silêncio evita a controvérsia? Será que o silêncio resolve o problema? Não, o problema está ali. E muitas vezes não conversar, evitar a conversa difícil, mas necessária, coloca o silêncio como opção, mas a Bíblia nos ensina que o silêncio nunca foi, nunca será a melhor opção quando a gente tem problemas para resolver dentro de casa. O silêncio pode ser inclusive uma arma para controlar, frustrar e manipular o cônjuge. Usa-se da estratégia do silêncio para deixar o outro sem saber o que fazer, inclusive. O silêncio parece ser menos doloroso, mas quem fica em silêncio sofre também. Ali, enquanto está em silêncio, ali dentro da cabeça, as coisas estão rodando, 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 e vai virando uma oficina de Satanás, porque não se pensa em como resolver, se pensa no sofrimento, na dor, no que poderia ter acontecido e essas coisas. O cônjuge silencioso agora, no passado ou outro, pode não ter sido um ouvinte atencioso. Quem se cala agora é porque lá atrás, quando deveria ter falado ou quando deveria ter ouvido, não ouviu. E aí acha difícil ter que voltar àquele problema para resolvê-lo mais adiante. A profunda mágoa mantém silencioso um dos cônjuges. Às vezes o silêncio, ele não é sinal de que há paz, mas é de que a mágoa foi guardada no coração e mais cedo ou mais tarde ela virá para atrapalhar o relacionamento conjugal ou para piorar a situação. Então, não evite conflitos usando o tratamento do silêncio como forma de resolver. Há conversas que são difíceis, mas elas precisam acontecer. Haverá momentos em que você terá de confrontar o seu marido. Haverá momentos em que você terá de expressar à sua esposa o seu desapontamento com uma determinada situação ou ação dela para com você em algum momento. E isso precisa acontecer. A forma como isso vai acontecer é que nós precisamos aprender a tratar, qual a ferramenta, qual o expediente que eu preciso escolher, como que eu devo me comportar para, em vez de colocar lenha na fogueira, apagar o incêndio, não deixando que a floresta inteira do casamento seja incendiada no percurso. Assim, então, em segundo lugar, não acumule irritação. Quem usa a estratégia do silêncio, muitas vezes vai acumulando irritação, que em algum momento ela vai explodir como se fosse uma panela de pressão. Guardar a ira para o dia seguinte é algo que a Bíblia diz que não devemos fazer. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Primeiro, a Bíblia não proíbe você ficar irado. Se você lê a Bíblia e assiste menos a novela da Record, você vai se lembrar que quando Moisés se apresentou a Faraó pela última vez, e houve aquela apresentação da última praga, Moisés saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Não a ira pecaminosa da revanche, da vingança, mas ardendo em ira por causa da dureza do coração de o outro não querer atender a algo que era justo e que era correto. No entanto, a Bíblia diz que embora nós possamos irai-vos, mas não pequeis. Fique irado, mas não cometa pecado em consequência disso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, antes de dormir, ali naquela cama que é chamada de cama conjugal, leito conjugal, é o melhor lugar para procurar conversar e acertar as coisas e orar juntos e resolver o problema, não colocar uma pedra sobre ele para no outro dia ele ficar mais pesado ainda e começar a arder tudo de novo. O pior método é negar a existência de sentimentos de irritação ou frustração. É preciso aceitá-los, mas é preciso saber por que eles estão ali. E a conversa é o melhor caminho para isso. Os sentimentos devem ser expressados e não acumulados.
O reverendo Milton fala de fazer dos sentimentos guardados, como ressentimento, ira, raiva, como se fosse cupons de desconto. Você vai guardando até que você consegue a quantia necessária e vai lá e gasta. Então tem gente que vai guardando raiva, guardando raiva, guardando raiva, guardando raiva, guardando raiva, e aí um dia explode, e aí xinga, grita, quebra panela, joga prato, ou pega o cabo do rodo, fecha a mão e dá soco e coisas desse tipo. Eu estava no meu primeiro pastorado quando um homem forte, um fortão, barba ruiva, mecânico de caminhão Scania, chegou no meu gabinete e disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu amo muito a minha esposa, e a esposa tinha um nome celestial, bem do céu mesmo, mas eu fiquei com raiva dela e eu dei um soco no nariz dela e eu quebrei o nariz dela. E agora não sei com que cara que eu volto para casa. Então nós intermediamos a reconciliação dos dois. Ela o perdoou, ela o amava, ele também a amava. Isso trouxe ele de volta para a igreja. E daí para frente ele mudou o relacionamento dele com ela. Mas havia coisas que ficaram guardadas e explodiram num soco que foi dado no rosto da esposa. Uma outra esposa veio conversar comigo, o marido dela bebia, e essa é uma combinação explosiva, homem com bebida, e ela disse: no dia 6 de novembro de 1984, meu marido bêbado arrombou a porta da casa e me bateu. Se o senhor perguntar para ele se ele fez isso, ele vai dizer que nunca fez. Ele não lembra, mas eu lembro a data e o que aconteceu. 6 de novembro de 1984, na memória dela. E eu, curioso, aprendendo a pastorear, perguntei para ele: você já bateu na sua esposa? Ele disse: nunca bati na minha esposa. Só quem apanha que lembra. É onde dói que lembra. E sentimentos, eles devem ser expressados, eles devem ser tratados, eles devem ser conversados entre pessoas que disseram se amar e se casaram. O amor não deve esfriar, o amor deve se fortalecer. O amor não se alimenta de romantismo puro, ele se alimenta principalmente de respeito e educação dentro de casa. Mágoas acumuladas podem ser a gota d'água, o chutar do balde, o derrubar a barraca, o botar fogo no circo. E aí apagar é um negócio complicadíssimo. Eu recebo muitos maridos arrependidos no meu gabinete tentando descobrir uma forma de voltar e pedir perdão. Eu descubro muitas mulheres arrependidas no meu gabinete por causa de coisas que foram faladas irrefletidamente em momentos inapropriados. Eu já fui chamado para separar briga de pastor e esposa por causa de dinheiro dentro de casa. Quem põe mais dinheiro dentro de casa? Por que a esposa ganha mais que o marido e ele fica com vergonha disso? E as coisas vão acontecendo dessa forma. Não acumule a irritação. Entenda isso. E trate da irritação com a pessoa certa, aquela que está te irritando. A esposa, o marido. Aquele que está perto de você, que você prometeu honrar e respeitar na presença do Senhor quando se casaram. Terceiro, se possível, prepare o cenário para a discussão. Eu acho que tem que aparecer uma figura aí. Prepare o cenário para a discussão. Não faça de supetão, não faça de última hora. Se há uma irritação, prepare-se. Converse, olha, tal hora vamos conversar. Desliga o telefone, se tiver jeito de fazer isso. Bota os meninos para dormir, para que eles não venham ouvir a briga, nem assistir. Manda para a casa da vovó, para tomar sorvete. E conversem. Um autor que eu tenho em casa, ele diz que as brigas vão acontecer, as discussões vão acontecer. Mas elas não podem terminar em reticências, elas têm que chegar a um ponto final.
É necessário que haja um acordo, é necessário que haja conversa. Então tome cuidado com o local e a hora da discussão. Não faça isso de qualquer maneira. Não tire proveito da presença de alguém para usá-lo como alavanca para te levar à pessoa que você quer atingir com a sua crítica ou com a sua reclamação, com a sua queixa. Se há um problema conjugal, então os dois procurem tratar disso sós. Abra o coração para ouvir. O homem tem muita dificuldade para abrir o coração e ouvido para ouvir. E mulher tem muita dificuldade de parar de falar o tempo todo. E a gente precisa resolver isso. Cuide para que não haja interrupções, telefone, atendimento à porta, filhos, essas coisas. Não torne público os seus problemas pessoais. Trate deles na medida do possível. Leve ou peça ajuda para alguém que você sabe que pode te ajudar. Não alguém que vai ser simplesmente um aliado para jogar mais lenha na fogueira. Às vezes algumas pessoas vêm ao meu gabinete para se queixar de outras pessoas, mas o que elas querem não é resolver o problema, elas querem um aliado para fortalecer o seu exército. Há um tempo atrás eu recebi 2 moças no meu gabinete pastoral, não sou médico, né? E elas estavam brigadas com uma terceira e tinha um namoro no meio. E elas então vieram, estamos magoados com a fulana porque ela não tem nem namorado e fica querendo meter a colher de pau no nosso namoro. Então eu disse para elas, olha queridas, deixa eu falar 2 coisas para vocês. Primeiro, como pastor da igreja, a Bíblia diz que o meu ministério é o ministério da reconciliação. Então se vocês vieram conversar comigo é porque vocês querem perdoar e receber perdão. Então, qual a atitude que vocês estão escolhendo para, junto comigo, e conversar com ela? Vocês querem resolver o problema pelo perdão e pelo esclarecimento? Ou vocês querem simplesmente que o pastor seja o aliado de vocês, porque o pastor é forte e ele dá conta do recado? Porque se for essa segunda opção, eu não sirvo. Se você vai procurar ajuda, procure ajuda de quem pode te aconselhar apropriadamente, a tomar o caminho correto e a resolver a situação. Porque essa é a raiz do partidarismo dentro da igreja, quando nós buscamos aliados para a nossa causa. E às vezes, marido e esposa fazem isso dentro da própria igreja, buscam aliados para os seus problemas, para o seu ponto de vista do problema. Não. Se for para buscar ajuda, busque ajuda de quem realmente pode te ajudar. E se você vai buscar ajuda, é para resolver o problema, não para aumentar ainda mais o problema na sua casa. Então, ao se assentar para conversar e para resolver a briga, ataque o problema, não um ao outro. Quando vocês vão discutir uma situação, é a situação que vocês vão discutir, uma dívida, uma postura diante de coisas que se vê na internet, ou de coisas que se conversa nas pescarias, ou de coisas que se programam em momentos inapropriados. Nós podemos discordar de ideias, mas nós não podemos rejeitar as pessoas. Tem briga de casal que fica mais parecendo isso aí, ó. Podemos discordar de ideias sem rejeitar as pessoas que têm as ideias que nós não concordamos. O conflito de ideias é o maior promotor de inimigos. E uma sugestão que nós damos é: lembre-se de como Jesus tratou dos seus pecados pessoais quando te perdoou. Apesar das ideias e das ações contrárias a Ele, Ele não te jogou fora. Quando você lê Romanos capítulo 5, a partir do versículo 4, você vê que apesar de ser quem nós somos, a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, versículo 8. A Bíblia diz que Ele prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos dEle, quando nós éramos fracos
moralmente no que diz respeito aos nossos compromissos de fé e quando nós éramos rebeldes para com a sua palavra. Inimigos, pecadores, rebeldes, fracos, frágeis na nossa conduta moral. E a Bíblia diz que mesmo assim Deus prova o seu amor para conosco, tendo entregue o seu Filho na cruz por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que nós fomos perdoados, a atitude da reconciliação e do perdão, ela passa a ser a primeira das nossas atitudes. E a oração dominical, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele liga a prática do perdão divino para conosco à prática nossa do perdão para com os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Ele está falando de pecados. Deus nos perdoou. Nós tínhamos uma dívida de mais de 30 mil talentos para com Ele. E Ele perdoou. E às vezes nós estamos cobrando das nossas esposas um denário ou uma dracma por causa de alguma coisa que nós achamos que temos direito e fazemos o maior escarcéu em cima disso. Olha o tamanho do perdão que você recebeu. Então a Bíblia diz: imite aquele que te perdoou grandemente, também perdoando. A palavra diz que nós devemos confrontar uns aos outros quando pecarem contra nós. Mas ao fazê-lo, nós devemos buscar o perdão e a reconciliação, e não a acusação gratuita e desnecessária que só aumenta o problema. Não lance os seus sentimentos como pedra no seu cônjuge. Tem gente que faz do casamento Angry Birds, né? Fica só derrubando o que vem pela frente. Não lance os seus sentimentos como pedra no seu cônjuge. Às vezes as reclamações são agressões, e elas vêm acompanhadas de palavras feias, de palavras chulas. Palavras que a pessoa nem sequer sabe o significado. Outro dia eu perguntei para uma pessoa a respeito de um favor que eu não devia a ela, mas ela estava ali querendo receber. E quando eu perguntei: mas eu te devia esse favor? Ela mandou mensagem do WhatsApp dizendo que eu tinha sido insolente com ela. Será que fazer uma pergunta simples é ser insolente? Quando eu leio no dicionário, insolente é aquele que te xinga aos gritos publicamente para que todo mundo te ouça. Aí porque eu fiz uma pergunta, ele disse: você foi insolente comigo. Vamos exagerando as coisas. E às vezes no casamento e nas discussões do marido e da esposa, há muita acusação elevada, aumentada, levada à potência para valorizar muitas vezes sentimentos pequenos e coisas de menor importância. É claro que muitas vezes a coisa é grave mesmo. Mas nem porque a coisa é grave a gente deve tratá-la com desrespeito, com falta de educação, com ameaça de violência e com palavras que denigrem em vez de resolvam o problema. Então os sentimentos nobres não são armas. Descubra como informar o outro acerca dos seus sentimentos sem ferir e magoar o seu cônjuge. Demonstre as suas emoções sem baixar o nível do diálogo, sem trazer para dentro da conversa palavras torpes. Quando a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a palavra torpe não é simplesmente o palavrão que as pessoas falam por aí. Palavra torpe é toda palavra que se alimenta de algo que já passou, que já morreu. A palavra traduzida por torpe em Efésios capítulo 4, verso 29, é a palavra sapros, que na biologia é aplicada aos fungos saprófitas. O que é um fungo? Fungo é um ser vivo da natureza que se alimenta daquilo que morreu. De casca de árvore caída na floresta, de folha seca no chão. A palavra torpe é aquela que fica ressuscitando cadáveres.
Maridos, quando vêm conversar comigo no gabinete, eles se queixam, pastor, a gente estava discutindo, e ela trouxe uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás para cobrar de mim agora. 15 anos atrás. Soma tudo. Vem uma avalanche. Então, palavra torpe é aquilo que não tem razão de ser, que levanta defunto que já morreu, que traz à tona coisas que já deveriam estar resolvidas no coração e no relacionamento. Principalmente se o perdão já foi pedido e a prática foi mudada. É claro que quando uma coisa acontece do mesmo jeito, é diferente. Mas quando a gente usa a estratégia de lembrar algo do passado para somar à tristeza do presente, a gente está fazendo algo que não vai ajudar, vai atrapalhar o relacionamento. Então não baixe o nível do diálogo. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas saia da vossa boca aquela que for boa para edificação, que seja necessária e que transmita a graça a quem está te ouvindo. Isso vale para as discussões com outras pessoas, mas vale principalmente para a discussão com a esposa, com o marido. Falar com o marido aquilo que edifica, aquilo que vai ajudar a construir o lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que estão edificando. Então, use palavras que edificam, que constroem, não que destroem, que denigrem, que ofendem desnecessariamente. Use palavras que são necessárias, aquilo que precisa ser dito, diga. Tem hora que você tem que confrontar e tem que ser firme. A Edneia de vez em quando me chega na parede e não tem para onde fugir. E eu tenho que reconhecer, ela está certa, eu estou errado. Então aquilo que precisa ser dito, a Bíblia diz que haverá momentos de confrontação, principalmente quando o pecado está presente. E você precisa falar, e você precisa ser firme. E isso é uma palavra necessária. Agora, a ofensa gratuita, o xingamento, o desrespeito, nunca é necessário. E transmita a graça. Quando você confronta o esposo, quando você confronta a esposa, a graça é o favor que não se merece, é oferecer o perdão, é querer resolver a situação. Nós somos portadores da graça que nós recebemos, nós somos transmissores da graça que nós recebemos, e a graça sempre é um favor não merecido. Assim como nós recebemos o favor não merecido do perdão dos nossos pecados, quando estamos em atrito um com o outro, nós também temos que pensar em como eu vou ajudar a minha esposa a se levantar dessa queda, como que eu vou ajudar o meu marido a se levantar desse pecado no qual ele se envolveu. Andando um pouco mais, em sexto lugar, não fuja do assunto. Olha só isso aí. Isso é muito comum em homem, né? O homem gosta de fugir. Eu vou sair para espairecer, eu vou pescar. Não fuja do assunto. Exatamente sobre o que vocês estão discutindo. Não insira questões irrelevantes ou sem importância. Fugir do assunto, às vezes, é literalmente. A pessoa simplesmente deixa o outro conversando sozinho e vai embora e acha que o problema foi resolvido. Quando ele voltar, ele vai estar maior. Porque além dele ter fugido, a pessoa ficou com raiva porque ele fugiu. Né? O homem gosta de fugir. Nunca funciona direito essa estratégia. Mas também fugir do assunto é mudar de assunto. Tem pessoas, tem esposas, tem maridos que às vezes quando o problema está ali gritando, ele, vamos pescar, vamos passear, vamos para uma outra lua de mel. Não funciona. Eu me lembro que um dos dias mais conflituosos que eu assisti, que eu presenciei entre meu pai e minha mãe, foi um dia que minha mãe estava doente e meu pai chegou com o pé muito sujo, numa hora de chuva, e entrou sujando a casa toda, e ela ficou brava porque ela tinha limpado a casa estando doente. Ele nem percebeu que ela estava doente. Ele nem falou, vamos ao médico. No outro dia ele chegou lá em casa com um capacho enorme.
e colocou lá na frente da garagem. E aí ele ficou um tempão lá, limpando o pé para ela não brigar com ele porque entrou com o pé sujo, mas não levou ela no médico. E ela ficou muito brava com aquilo. Às vezes a gente foge do assunto, a gente acha que um presente, que uma coisa periférica, que uma reclamação indireta vai ser resolvido também com um presente indireto, com uma atitude indireta. Não, a Bíblia diz que os maridos devem viver a vida comum do lar com discernimento. Saber enfrentar os problemas, entender as situações dentro de casa, valorizar a sua esposa e coisas desse tipo. Às vezes você terá que dizer coisas tais como: vamos parar essa conversa e ver se conseguimos descobrir a respeito do que a gente estava brigando um com o outro mesmo. Você começa de novo e eu vou ouvir. Talvez tenha entendido mal alguma coisa. No meio do caminho a gente fala algo irrefletido, traz um assunto que não deveria trazer, e isso vira mais um tijolinho na briga. Por isso, manter o foco e tratar do problema é o melhor sempre. Encurta a conversa, economiza as palavras, diminui as ofensas. E a gente precisa aprender a ter foco, a não tentar fugir dos problemas. Quando a gente aprende a fazer isso com alguns problemas, vai resolvendo outros para frente e tornando mais fácil a situação. Isso quando os dois querem, porque ninguém consegue resolver uma situação difícil sozinho. Tem que ser algo que envolva os dois. Eu recebo muitos casais, como eu disse, em contrito no meu gabinete, e eles vêm com aquela conversa do divórcio. E eu falo para eles logo na primeira frase: olha, o meu ministério é o ministério da reconciliação. Se você é crente, e eu pergunto para o marido: você é crente? Não, sou. Entreguei minha vida para Jesus. Se você é crente, eu pergunto para a esposa: você é crente? Não, eu sou crente. Entreguei minha vida para Jesus. Então, se os dois são crentes, os dois são a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Como que duas pessoas crentes, habitadas pelo Espírito Santo, resolvem fazer algo que sabem que Deus odeia? Então, para quem é crente, habitado pelo Espírito Santo, divórcio não entra na mesa de negociações. Nem se menciona. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, então nós temos condição de abrir o coração um para o outro. Ou se converter, entregar a vida para Jesus ali mesmo, e mudar a atitude. Não fuja do assunto, converse, abra o coração, seja atento e tenha foco no que diz respeito ao problema que vocês têm que resolver. 7º lugar, junte soluções às críticas. Às vezes nós criticamos, mas não temos a menor ideia de como vou resolver a situação. Então, reclamar, queixar, criticar, só porque não gostou, não resolve. É preciso pensar em uma solução para fazer uma proposta. Às vezes, esposas reclamam para os maridos a respeito de certas situações financeiras, mas elas gastam que não tem quem aguenta. Nós, Edné e eu, nos casamos na mesma época que irmãos nossos da igreja casaram. E eu sou muito feliz, porque lá em casa a gente gasta 1,5 litro de óleo por mês no máximo. Mas eles gastavam 6. Então a Edné controla o meu arroz o máximo que ela pode. Um pacote de 5 quilos dura quase 3 meses lá em casa. Uma beleza esse negócio. Mas esse casal que casou na mesma época que a gente era 4. E aí a esposa queria brinco, queria roupa nova, e o marido ficava lá preocupado com 6 litros de óleo, 5 quilos de pacote de arroz. Como é que vai ser? E o detergente então? Nem entra na conta, né? Há esposas que não colaboram, mas reclamam do tipo de vida que recebem. Esse casal especificamente, quando nós nos casamos, eu fui lá numa determinada loja, achei uma cama bonita e comprei aquela cama com a anuência da Edneia.
Aí eles foram lá e compraram a mesma cama. A nossa cama durou 25 anos. E está lá agora com a nossa cunhada, com a minha cunhada. A deles quebrou com 6 meses. A mesma cama, comprada na mesma loja, pelo mesmo valor. Né? Sei lá o que é que eles faziam lá, né? Mas tem gente que simplesmente não zela das coisas. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os dois. E aí não conseguem resolver certos problemas porque não sabem nem zelar das coisas. E a gente precisa procurar então, junto com as reclamações, as queixas e os problemas que a gente traz para uma conversa, para uma discussão conjugal, pensar nas soluções. O que a gente vai fazer para sair do aluguel? Se não economiza. Ah, mas eu ganho pouco. Todo mundo ganha pouco. Quanto mais seu salário aumenta, mais você acha que ganha pouco. Não tem jeito. Porque o seu nível de vida sobe, e aí você começa a ter o poder aquisitivo para comprar certas coisas que não comprava, e elas rapidamente são assimiladas no seu estilo de vida. Quando você perde o emprego, o estilo de vida cai, é um sofrimento imenso. Adaptar para cima é muito fácil, adaptar para baixo é sempre difícil. É ou não é? Não é? E a gente vê situações complicadas. Visualizar os problemas não os resolvem, mas sugerir soluções que podem ser eficazes. Ao criticar o seu cônjuge, você consegue oferecer uma solução definida ao mesmo tempo? Andando um pouquinho mais, 8. Estamos quase lá. Jamais diga você nunca ou você sempre. A maioria dos autores que trabalham com aconselhamento conjugal, eles falam que essas duas palavras, dependendo da forma que elas são usadas, elas são maldição no casamento. Você nunca me ouve, nunca, nenhuma vez. Você sempre faz isso, sempre, todas as vezes. Então, muitas vezes nós usamos o nunca e o sempre para generalizar. E isso ofende demais. Tanto homem quanto mulher. Expressões acompanhadas de indisposição comprometedora fecham o diálogo, não abrem o diálogo. Então, cuidado com a generalização quando você vai conversar com seu cônjuge num momento de dificuldade. Seja sábio, seja prudente, seja sensato no uso das palavras. Escolha as palavras. E nós, quando somos casados, nós rapidamente aprendemos certas palavras que a esposa não gosta de jeito nenhum. E que o marido não gosta de jeito nenhum. Quando a gente está com raiva, são as primeiras que a gente usa. Olha que desespero. Eu pastoreei um casal que o marido chamava a esposa de Maria. E eu achava que ela chamava Maria. E aí um dia eu cheguei para ela, tinha uns 2, 3 meses que eu era pastor na igreja, e falei, dona Maria, eu queria conversar com a senhora assunto. Pastor, meu nome não é Maria. Mas seu marido só te chama de Maria? É, porque ele sabe que eu não gosto. Aí eu chamei ele para uma conversa, falei, como é que é? Você só trata a sua esposa pelo nome que ela não gosta e você faz isso sabendo? Não quer ficar casado, não. Não quer ficar casado uma pessoa dessa, não. Quando a gente está com raiva, a primeira expressão que a gente usa com a esposa é aquela que a gente sabe que ela não gosta. E vice-versa. Isso é burrice de crente. Se você é crente, tem que mudar isso. Tem que aprender a ser sensato. A mulher sensata edifica a sua casa. A outra derruba. O homem insensato arruína a sua relação com a esposa. O homem sensato preserva a vida. Então, fique de olho no volume. Olha, o volume nem apareceu ali, que maldade, tem que aparecer o volume ali. Opa. Desligou lá. Ali. Agora sim. Abaixa o volume.
A Edneia é irmã de padeiro, então na casa dela todo mundo falava baixo. Lá em casa nós éramos 11, 9 homens, todo mundo falava alto. Foram mais de 20 anos para a gente acertar o volume e ainda de vez em quando ela faz assim para mim. A Edneia morre de rir quando alguém me liga no supermercado e eu começo a explicar endereço com o celular. Vai, blá, 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 blá. Vira assim, vai colar. Você está no supermercado, para que tentar explicar com gesto local? Eu falei, eu acho que eu sou descendente de italiano, só pode. Né? Meu pai morou em São Paulo, embora ele fosse português, o negócio é meio italiano lá em casa. Fique de olho no volume. Quantas vezes você fala o que é certo, mas fala fora do tom? E como a pessoa que ouviu já está meio atritada com você, ela ainda eleva. A gente tem que tomar cuidado com o volume quando a gente está conversando com problemas. 9º lugar. Cuidado com o humor durante as discussões. Piadinhas, é isso mesmo. Cuidado com piadinhas na hora que você está numa discussão meio acalorada com seu cônjuge. O humor pode aliviar a tensão, mas se usado de maneira infeliz, ele aumenta as dificuldades. Opa! Eu não entendo muito inglês, mas quem entender pode tentar traduzir o que aquela moça está falando para o namorado dela lá. O humor fora de hora é capaz de nos colocar no abismo. O humor pode aliviar a tensão, mas se usado de maneira infeliz, ele aumenta as dificuldades. O humor pode ser compreendido como uma expressão de ironia, de crítica, de sarcasmo, e tais coisas causam mais desconforto e não ajudam a resolver os problemas. E o homem gosta de fazer sarcasmo com as lágrimas da esposa. E a mulher gosta de dissimular com as dificuldades do marido. Tem que tomar cuidado. Trate o conflito com responsabilidade. A conversa é difícil, então trate com respeito devido à conversa difícil. Quem acha que resolve tudo com humor, não sabe o que é viver. Tem hora que a coisa é séria. No seminário eu sou professor de homilética. E uma das coisas que a gente tem que lidar lá é a questão da piadinha no sermão. Como usar esse negócio? Porque fica famoso rapidinho quem faz o povo rir. E nem sempre tem conteúdo. Tem um pastor por aí que faz o povo rir tanto, e ninguém percebe que naqueles milhares de sermões dele da internet, que você ri o tempo todo, ele nunca fala de arrependimento de pecado, ele nunca fala sobre a graça que perdoa, ele nunca fala sobre a necessidade de mudar de vida. Então, qual a graça de um sermão que não transmite a graça? E aí um dia, um seminarista inventou de fazer um sermão para pôr o povo rir lá no sermão de prova do seminário. E ele começou a contar a piadinha do macaco. Tinha um macaco que ele olhava para os outros animais da floresta e ele ficava tirando sarro com eles. Então ele viu o leão e perguntou assim: isso aí tudo é cabelo? A juba do leão. E ele disse: é. E ele então saiu gritando pela floresta: cabeludo, cabeludo, cabeludo. Chegou perto da girafa: isso aí tudo é pescoço? É, pescoçuda, pescoçuda, pescoçuda. E aí ele foi fazendo isso com todos os animais da floresta. E o rapaz era engraçado, quando ele fazia, os seminaristas começaram a rir. Até que chegou na hora que os animais resolveram se vingar do macaco. Todo mundo cercou o macaco e virou para ele: isso aí tudo é rabo? Aí os alunos caíram a rir, que não tinha quem segurava. Ele começou a rir, a ponto de colocar a cabeça no púlpito assim, olhar para mim por debaixo do braço e falar assim: pastor, o que eu faço? Eu falei: o sermão é seu, você se vira. Ele levantava a cabeça e todo mundo, ele começava a rir de novo. Até que ele conseguiu se recompor e saiu da introdução. E aí quando ele saiu da introdução, ele começou a bater, 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 bater. Até na IPB ele estava batendo todo mundo. Eu mandei ele parar o sermão. Falei: como é que você começa um sermão com essa gracinha toda e depois quer impor moralidade sobre os demais?
Você fez tudo errado. Essas acusações que você está fazendo no sermão, ele está pregando em 1 João 1, que fala sobre pecado. Essas acusações são sérias. Então, como que você quer fazer um sermão sério contando piada? Não vai dar. Ele fala mal de mim até hoje pelo Brasil afora. Não terminou o curso dele e saiu dali mesmo naquele dia. Mas a questão é essa. Às vezes a gente quer tratar com humor aquilo que tem que ser tratado com seriedade. É sério. É o seu casamento. É a vida dos seus filhos. É a sua vida conjugal. Não brinque com isso. Não tente ser engraçadinho numa hora que a coisa está por um fio. Coisas sérias têm que ser tratadas com seriedade. E o resultado vai ser colhido na melhoria do relacionamento. Então, cuidado com isso. 10º. Seja humilde. Você poderá estar errado. Maridos têm dificuldade de se humilhar perante a esposa quando errou com ela. Aprenda a se humilhar. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Pedir perdão com vergonha pode ajudar você a não cometer o pecado outra vez. Seja humilde, reconheça. Se você estiver errado, admita-o, peça perdão. Se o outro cônjuge reconhecer o erro, não deixe de dizer que o perdoa. 3 frases podem fazer a diferença num casamento. Eu estava errado. Você me perdoa? Eu amo você. Se você é um homem que gosta de economizar palavras, aprenda pelo menos essas 3. Eu estava errado. Você me perdoa? Eu amo você. Trabalhe isso. Algumas dicas do reverendo Milton. Primeiro, para as esposas. Guarde os segredos do casal. Muitos maridos se queixam de que as esposas, tão logo tem um problema, vão lá conversar com a mamãe. E é aquela história de eu vou para a casa da mamãe. Trate os seus problemas com o seu marido. Não os leve para outro lugar. Trate os seus problemas com a sua esposa. Não os leve para outro lugar. Se precisarem de ajuda, como eu disse, procure quem pode ajudar. Não quem vai espalhar a situação. Eu já fui pastor de pessoas na igreja que são quase como o jornal Anhanguera do meio-dia, ou o Popular. Eles querem saber das últimas primeiro. E eles ficam ciscando aqui, ali, acolá, para saber das notícias da igreja, e depois apresentar as notícias da igreja na forma de pedido de oração na reunião de oração. É pura fofoca. Porque essas pessoas não vão na reunião de oração quando elas não sabem sobre o que elas vão pedir oração. E a gente aprende isso rápido no ministério pastoral. Que tem pessoas que quando fazem pedidos de oração, o que eles estão fazendo é fofoca da vida alheia. E não realmente querer ajudar as pessoas através da oração. E às vezes a gente leva para uma pessoa e ela leva para os outros. Ajude o seu marido a se expressar. Muitos homens têm dificuldade de se expressar. Seja paciente. Não interrompa. Deixe que ele complete todo o seu pensamento. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Tiago 1,19, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, tanto o homem quanto a mulher. Mais dicas. Fale a verdade, mas fale com amor. Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não exagere dramatizando. Não use o choro como meio de ganhar alguma coisa. A mulher gosta de fazer isso. Lágrimas de crocodilo. Espere o momento certo de falar. Quando ele chegar em casa, vindo do trabalho, dê um tempo para que ele relaxe, acalme, tire a cabeça do ônibus, das outras coisas. Receba com carinho, mostrando que a sua chegada é aguardada com expectativa. Não precisa estar com aquela roupa especial. Pode estar
com o lenço na cabeça e a vassoura na mão, mas não para agredi-lo. Não é essa a questão. A questão é receber bem e tratar do problema na hora adequada. Espere um pouco. Às vezes dá certo. Mais algumas dicas. Procure, na medida do possível, não responder com raiva. Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Suas palavras devem ser de encorajamento, edificação e restauração. 1 Tessalonicenses 5, 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O cristão, a cristã, o homem cristão, a mulher cristã, precisa ter esse tipo de palavras em primeiro lugar. E isso acontece quando a gente tem uma comunhão mais íntima com as Escrituras. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais a sua linguagem toma conta da nossa linguagem. Quanto menos nós lemos as Escrituras, menos ela toma conta da nossa linguagem. Deixando as mulheres, vamos conversar com os maridos agora. Algumas dicas para o marido. Isso aqui é mais complicado aqui. Aprenda o verdadeiro significado de submissão. Isso aqui ainda é para a esposa. Sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Submissão é um conceito positivo e não negativo na Escritura. A ênfase está no que a mulher deve fazer mais do que aquilo que ela não pode fazer. Submissão significa que a esposa põe todo o seu talento, habilidades, recursos, energia à disposição do esposo e da família. A submissão significa que ela vê a si mesma como parte de um time com o seu marido. A esposa sabe que o membro do time deve apoiar o líder do time, as suas decisões, seus planos, ou não haverá progresso, mas uma grande confusão e frustração. Nós vivemos a época do feminismo acirrado, do meu corpo, minha regra. Matar uma criança com 25 semanas de gravidez é tido como um procedimento terapêutico normal, que muitos países estão aprovando por aí. E então as mulheres olham para os homens e veem neles problema. A televisão o tempo todo acirra a competição entre homens e mulheres. Essa grande briga com a ideologia de gênero de homens gays e mulheres gays nasceu no feminismo, não foi no meio dos homens. Foram as mulheres que arrumaram essa confusão em primeiro lugar. Agora estão colhendo. Eu me lembro da Marisa Hort fazendo propaganda da Bombril, ela vestida de terno e gravata e de repente o homem passando atrás como se fosse o homem da caverna. E ela então olha para ele e diz, olha aí, ó. Mas ela estava de terno e gravata, que é uma roupa masculina. A gente entende que as mulheres que estão lutando aí no campo do feminismo querem ser homens. Elas querem assumir o lugar dos homens, elas querem ser homens. Só que elas não são. Elas são mulheres. E elas vão se frustrar quando descobrir que os homens também têm dor de cabeça por ser homens. E uma delas são as mulheres. Né? Então, aprenda que submissão na Escritura não é algo para punir, para tolher, para acabar com as mulheres. É claro que muitos homens não sabem o significado da submissão feminina e abusam de forma pecaminosa disso, e a igreja é o lugar onde nós devemos ensinar a verdade para isso acabar. Nós não ensinamos nem feminismo e nem machismo, nós ensinamos a Bíblia. Para que os homens aprendam a amar e a respeitar as mulheres e vice-versa. Agora, nós nem lemos a Bíblia. Como que eu vou aprender a tratar minha esposa com respeito se eu nem alimento a minha alma com o verdadeiro ensino que vai me ajudar a ensinar a fazer isso? Então, deixando as mulheres de lado, vamos falar um pouco com os maridos aqui sobre o que a Bíblia fala para eles. Desenvolva a capacidade de escutar. As mulheres reclamam que os maridos não escutam, e eles não escutam mesmo. Dê-lhe atenção, mostrando interesse no que ela diz, TV desligada, ou deixar para depois a leitura do jornal, ou adiar aquela pescaria para resolver o problema.
Dê atenção e elogie a sua esposa na presença de outras pessoas. Fale bem dela para os outros, na presença dela. Isso significa mais para ela do que você imagina. Não a culpe ou critique precipitadamente, tente entender o seu ponto de vista e a razão da sua atitude. Quantas vezes os maridos já vão logo para a crítica sem ouvir a esposa, sem tentar entender o que aconteceu? E isso traz muito problemas para elas e para o casal. Quando ela estiver implicante demais, observe se está acontecendo algo. Tem um tal de TPM que o homem não entende, devia entender, porque vai fazer bem para ele entender as TPMs dela. Eu sou casado com uma mulher e pai de 2 filhas. E eu já passei por momentos em que as 3 estavam com TPM. Reverendo Joy falava que a mulher tem TPM e o homem tem TPSM. A mulher tem a tensão pré-menstrual, o homem tem a tensão pós-supermercado. A gente precisa entender a esposa enquanto mulher. Ela tem características, necessidades que o marido tem que dar atenção. Muitas vezes ela não quer fazer sexo com você, não é porque ela não quer, porque ela não pode, ela não consegue. Está doendo. E tem homem que nem presta atenção nisso. Você precisa entender o corpo da sua esposa. Não só para o seu prazer, mas para você ser o motivo do prazer dela, inclusive. E homens não conseguem entender isso. Há problemas de saúde, menstruação, menopausa. Há problemas de autoestima, insatisfeita com a sua aparência física. Eu não sei porque que mulher tem tanto problema com o espelho, mas eu sei que elas têm. E elas brigam com o espelho o tempo todo. Lá em casa eu tenho uma, eu sei como é que é. Olha ali no espelho o tempo todo e fica preocupada. Eu estou só engordando, ela só está emagrecendo, mas ela acha que ela está gorda. E é assim que a coisa acontece. Muitas mulheres não têm realização pessoal. Às vezes não há ajuste sexual com o marido, e às vezes os maridos culpam as mulheres, mas eles contribuem muito para isso. Por causa de higiene, por causa de preparação, por causa de romantismo e outras coisas mais. E é preciso dar atenção um pouco mais de perto para com essas coisas da mulher. Ela tem sentimentos. E às vezes a gente quer resolver tudo com uma palavrinha só, ou com um presente dado fora de hora. Existem algumas armadilhas que a gente precisa lidar com elas. O trabalho e a igreja como uma desculpa para não gastar tempo com a família. Às vezes, quando a coisa não está boa lá em casa, a gente dedica mais tempo à igreja. Mas existe uma ordem certa das coisas que não pode mudar. Deus em primeiro lugar, esposo, esposa em segundo lugar, filhos em terceiro lugar, e aí que vem a igreja e as outras coisas. Dedicar à igreja o amor que você deveria dedicar ao seu marido é pecaminoso. Dedicar à igreja o tempo que você deveria dedicar à sua esposa pode ser pecaminoso, sim. Muitas famílias são frequentes e firmes no trabalho da igreja e de repente, puf! Ministérios de casais morrem por causa de pessoas que jogam para a igreja a dedicação que deveriam ter primeiro um com o outro. Igual Priscila e Áquila. O encontro de casais sobre Priscila e Áquila vale demais a pena, porque eles eram um casal que trabalhavam juntos em prol do reino. Faziam tudo juntos. Não era um tentando resolver o problema do outro ou fugindo do outro. Era porque eles estavam bem, então eles serviam bem. Quando o casal está bem em casa, ele serve bem na igreja, mas quando eles estão mal em casa, a coisa na igreja é toda picada, fracionada e cheia de limitações. E quando explode, leva um monte junto, porque vira mau testemunho. Ah, mas aquele casal era líder do ministério de casais da igreja e agora separaram. É ou não é? Então a gente precisa
cuidar bem um do outro. E o resultado disso vai trazer bênção para a vida da igreja. Mais preocupado em como aparecer em público de como está a vida privada. Tem esposas, tem maridos que são mais preocupados de como os outros veem e pensam de nós do que Deus. O que eles vão pensar de nós? O que eles vão pensar de nós não é importante. O que Deus pensa de nós é que é importante. Então eu tenho que resolver essa situação na presença de Deus, não na presença da igreja. Para agradar a Deus, não para agradar o pastor, ou o conselho, ou a presidente da SAF, ou os jovens. É assim que as coisas funcionam. Não consigo comunicar, ou não quero comunicar com o meu cônjuge. Uma sensação de força externa. Eu estava aconselhando um marido há pouco tempo, e ele falando, olha, eu estou separado da minha esposa há 2 meses, e eu disse para ele, você tem que ir lá. Mas eu tenho vergonha. Você tem que ter vergonha de ter saído de lá. É disso que você tem que ter vergonha. Eu tenho vergonha de ir na igreja porque estou separado. Você não tem que ter vergonha de fazer o que é certo. Você tem que ter vergonha de fazer o que é errado. E quando os casais estão com problemas, eles têm vergonha do certo, mas não têm vergonha do errado. Tem vergonha de estar na igreja, mas não tem vergonha de falar mal do marido ou da esposa. A coisa está invertida. O pecado cega os nossos olhos. Então a gente precisa se arrepender e buscar fazer o que é certo. Quando a gente faz o que é certo, a gente ganha força para resolver o que está errado. Dificuldade de relacionar com os filhos. Ora, quem sofre mais com as brigas conjugais são os filhos. E eles levam isso para frente. A minha avó falava para minha mãe, nenhum homem presta. A minha mãe falava para minha irmã, nenhum homem presta. Olha que situação. Por causa de problemas que não foram resolvidos lá atrás. E aí a gente pensa, não, meu filho é forte. Meu filho vai entender. Quando ele ficar adulto, ele vai entender. Quando ele ficar adulto, ele vai fazer a mesma coisa errada que você fez. Essa é a tradição secular. A não ser que a gente quebre isso, peça perdão, reconcilie e encontre em Deus a forma de resolver a situação. Alguns sinais de advertência que nós devemos entender como armadilhas. Faz planos sem considerar e consultar a família. Vai lá e compra e faz uma dívida de 10 pagamentos sem que o marido saiba, sem que a esposa concorde. Gasta pouco tempo pessoal com o Senhor. Sentimento de que o tempo não é seu para organizá-lo. Tudo isso é armadilha que nos atrapalha a resolver as situações. Então vamos caminhar aqui para as últimas conclusões. Não seja desrespeitoso quando você tiver que ter uma discussão com o seu cônjuge. Primeiro, escolha, toma a decisão de não desrespeitá-la, de não desrespeitá-lo. Respeite o seu cônjuge sempre. Segundo, não traga o tema do divórcio para as discussões. Divórcio não entra na mesa de negociações. Mulher gosta de trazer divórcio para a mesa de discussões. Então você quer que eu vá embora? Então vamos terminar isso? Na maioria das vezes que eu atendo homens e mulheres em conflito no meu gabinete, a maioria das vezes foi a mulher que propôs o divórcio. Mas ela propõe de forma que ele tome a iniciativa, para ele ficar como culpado no final. Para com isso. Homem, não traga o divórcio para a mesa de negociações. Mulher, não traga o divórcio para a mesa de negociações. Vocês são cristãos. Deus está em primeiro lugar na vida de vocês. E Ele prometeu cuidar do nosso casamento. Ele prometeu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele precisa edificar a sua casa. E Ele vai edificar a sua casa com a obediência à sua palavra. Não deixe as discussões terminarem em reticências, mas leve-nas a um ponto final. Seja objetivo, seja claro, seja proativo.
Traga propostas sábias, prudentes, que têm condição de ser executadas. Não traga ilusões, nem fantasias para as discussões. E por último, mude a perspectiva. Pense diferente. Olhe com outro olhar mais positivo para o problema. Você não está tratando com o inimigo pior da terra, você está tratando com o seu marido, com a sua esposa. Aquela que você prometeu amar até o fim das suas vidas. Esteja atento a isso. E eu concluo dizendo o seguinte. Vocês conhecem esse poema aqui? Clarice Lispector não é um exemplo de coisa tal, mas ela escreveu esse poema. E ela diz o seguinte: eu não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Agora leia de baixo para cima, numa outra perspectiva. É tarde demais. Sinto muito, mas tenho que te dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. E estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Interessante, né? Muda a perspectiva. Seguindo o exemplo da Valnir e voltando lá para a década de 80, vira o disco. Um dia eu falei vira o disco para a Lívia, e ela pegou o DVD e falou assim: ué, só tem um lado? Vira o disco, vira o long play. Muda de música. Olha diferente. Deus tem bênçãos para dar para os casais. E nesses 31 anos casado com a Edneia, a gente tem aprendido juntos que as crises que nós enfrentamos, e nós enfrentamos algumas, difíceis, causadas por pecados, causadas por situações externas, mas tomando a atitude correta, aprendendo um com o outro, o nosso casamento se fortaleceu. Mas quando a gente evita, quando a gente foge, quando a gente bate o martelo e diz, não trato disso, a coisa só cresce. E ela cresce para baixo. Mas quando a gente procura aplicar a palavra no nosso relacionamento, a coisa cresce, floresce e frutifica. Vamos orar?